Amados irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Hoje, quinta-feira, 12 de maio de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Vejamos o que nos diz o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por evangelista São João, capítulo 13, versículos 16 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes que acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. E essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Nós vimos aqui no início do Evangelho, onde Jesus está falando, aliás, onde a palavra está nos dizendo, que depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse isso para ele lá no versículo 16. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Bem, o servo não pode estar acima de seu senhor. E o mensageiro também não pode ser maior do que aquele que o enviou. Bem, aqui Jesus está falando de seu Pai. Seu Pai foi quem o enviou. O mensageiro é Jesus. Então, Jesus aqui no meu entendimento, ele fez duas colocações. Que o servo não está acima do seu Senhor. O seu Senhor, que Jesus quis dizer, é o Criador, o Pai. Então, ele, por ter na condição humana, ele está inferior ao Pai, que foi o Pai que o enviou. Então, ele está se colocando aqui numa condição de humildade, de servo. Ou seja, ele veio para servir a todos. Então, ele foi o servo. E, ao mesmo tempo, ele está se colocando na condição de mensageiro, que foi ele que veio trazer a boa nova para todos nós. Então, Jesus, ele se faz por duas condições aqui nessa passagem, que ele diz assim, que o servo não é maior do que o seu senhor. O seu senhor é o Criador. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. O mensageiro é ele próprio. Então, nas duas condições, ele está se referindo ao Pai. Porque ele foi enviado pelo Pai e ele é o mensageiro do Pai. Então, nas duas condições, ele não é maior do que o Pai. Nessas condições. Isso na passagem, porque na verdade ele é o próprio Deus. Porque ele se fez homem, então ele se colocou nessas condições. E aí, ele acaba nos dizendo aqui no versículo 17, diz assim: se sabeis isto e eu puserdes em prática, serei feliz. Olha que maravilha. Então, se nós soubermos e aceitar que Jesus, ele é o enviado e ao mesmo tempo ele é o mensageiro. Então, se nós aceitar o mensageiro e aceitar o enviado, nós estamos aceitando o Criador. Porque foi o Criador, foi o Pai que enviou o mensageiro, que é Jesus, e que é o servo maior de todos, que é Jesus, o servo do Criador, o servo do Pai. Maravilha, meu Deus. Aí ele diz
Eu não falo de vós todos. Olha, eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto antes que acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Olha, mais uma vez essa palavra sou, eu sou. Então ele está dizendo aqui e reafirmando que ele é o Deus. Porque ele sabia que ia acontecer. Porque ele escolheu os 12, mas ele sabia que entre os 12 haveria um que haveria de entregar. Aqui ele está se referindo àquela passagem onde Judas o traiu. Porque comeu do pão junto com ele na mesa e no final das contas, por 30 moedas, ele acabou sendo induzido pelo Satanás e acabou entregando Jesus. Aí, para terminar o Evangelho, no versículo 20, ele nos afirma categoricamente, que maravilha. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que maravilha. Voltando lá no começo, aqui ele volta a reafirmar essa passagem tão bonita, né? Que ele diz assim, que em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar. Ou seja, quem recebe aquele que Jesus enviar é um anunciador da palavra. Também está se tornando um mensageiro de Jesus Cristo. Então, quem recebe aquele que me enviar, quem recebe aquele que eu enviar, então é aquele que ele enviar. Vamos dizer assim, colocar os padres, os ministros, essas pessoas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus e que dá motivação para que a gente possa crer na palavra de Deus. Porque muitas vezes a pessoa lê a palavra de Deus, mas não tem uma motivação para acreditar na palavra de Deus. Então é preciso que haja pessoas instruídas, pessoas que tenham conhecimentos iluminadas pelo Espírito Santo, para que elas façam aquela pregação fervorosa, que a pessoa compreenda verdadeiramente o que Jesus está nos falando da palavra de Deus. E aí ele conclui assim, porque que eu enviar, então, recebe aquele que ele enviar, recebe a mim. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Bem, que nas duas condições, quem recebe aquele que ele enviar, também está recebendo aquele que o enviou, que foi o Pai. Meus amados irmãos, um excelente dia para todos, porque nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, ela é restauração. A palavra de Deus é forte. A palavra de Deus tem poder. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, colocá-las dentro de nós, em nossos corações e procurarmos viver a palavra de Deus. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia para todos vocês. Da bênção dele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.